Olá amigos, bom dia. Sábado, um pouco cansado aqui por ter feito um plantão bastante puxado em Aracruz. 20 horas de plantão não foi fácil, mas não deixei de comparecer aqui para desejar um bom dia a vocês e que o sábado promete, né? O frio está indo embora, o sol está saindo, então as coisas estão mudando um pouco de figura. Parabéns, Lurdinha Maiori, que hoje faz aniversário e que Deus abençoe e te ofereça muitos e muitos anos ainda de vida, Lurdinha, uma pessoa maravilhosa aqui de Biraçu. Hoje eu vou falar de alguns fatos históricos e da povoação de Biraçu. No início, a nossa região, naturalmente, eram os índios, né? Oriundos da região da Mata Atlântica, da planície atlântica do município de Aracruz. Depois chegaram os portugueses que passaram explorando madeiras e outras coisas nessa região, juntamente com negros, né, que trouxeram alguns negros também, e passaram nessa região trabalhando, não habitando. E depois vieram os imigrantes, os italianos, que fundaram a cidade de Biraçu, e também algumas famílias alemãs que povoaram aquela região mais fria de Biraçu, Piabas, até Alto Piabas, Lampê, e aquela região onde até hoje existe muitas famílias descendentes de alemães. Mas dessa história toda, claro, em 1969, depois disso, em 1969, 1970, chegou o asfalto, a BR-101 passou por Ibiraçu e atraiu pessoas também do estado da Bahia, de Minas Gerais, de panquenses, né, de Pancas, veio muita gente para Ibiraçu, mas predominantemente a Bahia foi o que, por onde também passa a BR-101, foi o que mais canalizou famílias para Ibiraçu, e hoje Ibiraçu tem muitas famílias de pessoas oriundas do estado da Bahia, e que sejam bem-vindas sempre a Ibiraçu. Mas de toda essa chegada dessas pessoas, dessas culturas novas aqui em Biraçu, ainda que nem todas se radicalizaram aqui, né? Os imigrantes fizeram, os alemães, os baianos, os panquenses, mineiros, os negros existe, mas não temos histórico assim de que houve exceto o quilombo, né, de São Pedro, lá em Terra Fria, mas é mais recente. Notícias informam que aquelas pessoas chegaram àquela região no meados por volta de 1950. Inclusive, isso tem até um documentário que eu fiz num blog que tinha, o Ibiraçu, e narrei uma história do seu Joanim Pandolfo, que tinha uma tropa, foi ele que transportou os equipamentos, os materiais daquela população que habita hoje o quilombo de São Pedro. Isso em 1949 foi essa viagem na tropa que pegou. Eles desembarcaram na estrada de ferro de Pedro Palácio, na estação ferroviária de Pedro Palácio, e por lá subiram até a região de Rio Lampê. Mas o que marcou mesmo essa história da chegada de novas culturas em Ibiraçu foi em 1974, quando chegava a Ibiraçu o budismo. Então foi uma coisa que surpreendeu toda a população, foi um fato novo, diferente, absolutamente diferente. É diferente até hoje o budismo, né, no Ocidente, principalmente aqui nessa região que não tem a cultura japonesa, asiática é bem precária, né? Não existe praticamente, né? Mas o budismo foi uma transformação, foi uma coisa que em 74 assim, apesar de na época ser uma coisa inédita, que as pessoas não sabiam do que se tratava, mas foi quase que assim, uma coisa relativamente assustadora. Por que assustadora? Porque em 1974 era comum vermos no centro da cidade de Ibiraçu várias pessoas trajadas de budista, né, com os kimonos, com as vestes pretas, a cabeça raspada, com lenço branco na cabeça, e que vinham de animais, montados em pelos de animais, e amarravam os seus animais aonde é hoje o prédio do Jorge Santana, mais ou menos ali, né? Tinha uma área ali que era uma espécie de estábulo, onde as pessoas que vinham a cavalo para Ibiraçu deixavam seus animais, inclusive forneciam água, tinha um cocho de água, e alguém fazia um picado de ração e dava para os animais, ficava dia todo. Às vezes as pessoas vinham do interior
e ficava durante o dia todo indo na cidade de Ibiraçu, fazendo uma compra ou outra, vendo uma coisa e outra, indo só à tardinha que montava seus animais e retornava aos seus lares. E o budismo, de volta e meia, vinha em 5, 6 pessoas carecas, né? E trajando aquelas roupas que um pouco, assim, é uma coisa diferente e não posso falar que é assustadora, mas era uma coisa que fugiu o normal da população de Ibiraçu. Então ali começava a história do budismo em Ibiraçu, que sempre prosperou, apesar das dificuldades iniciais que eram medonhas, as estradas lá não só subiam exatamente de animais ou a pé, né? E foi evoluindo, muita luta do monge, o abade responsável lá pela comunidade budista de Ibiraçu, o mosteiro budista de Ibiraçu, o mosteiro Zen budista, né? E o Dajusan, né? E também conhecido por Cristiano Beat, mas o nome sagrado batizado no budismo é Dajusan. Então eles vinham a Ibiraçu e foi se adaptando, assim um pouco distante, né, e sempre um pouco longe da sociedade, mas foram se infiltrando e aprofundando o relacionamento social, até que hoje nós temos aí uma grande obra, Ibiraçu, é o que talvez elevou ou conseguiu transportar o nome da nossa cidade, do nosso município de Ibiraçu, a todos os cantos do mundo, porque todo o mundo inteiro sabe que o budismo existe em Ibiraçu, e agora com essa estátua do gigante que está sendo construído de Buda na margem da BR-101, na entrada para Pedro Palácio, provavelmente, como em outras oportunidades já saíram, vai tomar um espaço na manchete do New York Times, por exemplo, que é um jornal que com 15, 20 dias de circulação, 2, 3 bilhões de pessoas no mundo devem lerem. Então é uma coisa que cresceu muito extraordinariamente, com muita luta dos budistas, né, da comunidade budista, principalmente do Dajusan, e isso só trouxe vantagens, penso que algumas pessoas protestam, não gostam de budismo, mas eu acho que tem que ter a tolerância, e todas as religiões têm os seus métodos, seus dogmas, né? Então a gente tem que ser tolerante com tudo. Algumas pessoas criticam, o budismo não sei o que significa? Significa muito. Para o nosso turismo vai ser o grande carreador, o veículo maior que nós teremos dentro de Ibiraçu, como um atraente, atrativo, né, para pessoas de todos os cantos do mundo nos visitarem. Não quero desmerecer também o santuário, que é uma excelente obra, magnífica. Parabéns ao Décio, que luta muito, e as pessoas da comunidade que lutam muito, de outras comunidades também, que lutam muito pela grandiosa obra de Ibiraçu, obra espiritual, mas o budismo tem uma diferença, porque é uma coisa, temos que reconhecer, ela é rara não só em Ibiraçu, mas em todo o Ocidente. Então fica aqui um traçado assim, de como o Ibiraçu foi povoado e como as culturas chegaram ao nosso lugar. Um bom dia a todos vocês, fiquem com Deus e vão nos acompanhando aqui. Muitas pessoas têm mandado mensagem, parabenizando, perguntando o porquê, e a gente vai devagar respondendo tudo isso, porque eu estou me habituando diariamente a fazer isso aqui, a gravar esse videozinho rapidinho. Eu sei que tem muita dificuldade e muitos defeitos ainda, mas nós vamos tentando melhorar e trazer para vocês as notícias que ocorrem em toda Ibiraçu e toda a região. Fico com Deus aí, um abraço a todos.